minha alegria. Empatia. Doutor Pedro, nós estamos a 13h15, nós vamos começar a sessão. Sim, senhor, sou todos ouvidos. Ok. Muito boa tarde, acadêmicos e acadêmicas da Academia Cearense de Medicina, senhoras e senhores desta e das demais plataformas. Nós estamos iniciando agora a sessão que nós denominamos de sessão de encerramento. É a última parte da nossa Bienal. Tem um sentimento que me envolve desde o primeiro dia e que não conseguiu ser abalado em nenhum momento de estresse e que chega aos píncaros agora, que é um sentimento de alegria. A alegria é um dos sentimentos mais próprios dos cristãos, viu? Então, nós vamos abrir agora a sessão, anunciando o lançamento do livro Escritos em Tempos da Covid-19. Para tanto, nós teremos 2 oradores. Pode deixar mesmo. O acadêmico Antônio Carlile Holanda Lavô e o acadêmico Marcelo Gugel Carlos da Silva. Eu acho que o Marcelo, qual é a ordem? É o doutor Carlile antes, né? Doutor Carlile, o senhor está com a palavra, por favor. Muito bem. Boa tarde, então, a todos. Essa sessão de encerramento, com a alegria de todos, realmente uma super Bienal. E nossa saudação ao presidente da academia, doutor Pedro Henrique, doutor Janedson, presidente da Bienal, e a todos que nos acompanham nesse instante. Então, eu escrevi, por isso vou ler. O professor doutor Marcelo Gugel é o polígrafo com a produção mais variada, qualificada e extensa em nosso meio. Encontramos nesta sua obra trabalhos científicos na área da saúde pública que se estendem da epidemiologia à economia da saúde. Reflexões sobre a condução dos serviços do SUS nesta pandemia e ainda nos presenteia com umas pitadas de humor nos apêndices e anexos ao final da leitura. Destaca nesse seu novo livro algumas publicações que vieram a lume neste tempo do Covid-19. O Temas de Economia da Saúde 6, Contribuição para a Gestão do SUS em Tempos de Covid-19, é um destes destaques. Apresenta muitos resumos dos artigos que focalizam estes temas. Uma boa amostra deste 6º volume da série publicada pela Universidade Estadual do Ceará. Reúne pesquisa de médicos, economistas, enfermeiros, farmacêuticos, educadores físicos, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, estatísticos, biólogo, engenheiro, bacharéis em Direito e em Finanças. Uma visão multiprofissional sobre o enfrentamento da doença, os seus custos e as implicações financeiras. 2 outros livros também são referidos: Crônicas Cearenses em Tempos de Covid-19 e Sopro de Luz. O primeiro traz 80 crônicas relacionadas com a Covid-19, publicadas por 48 profissionais de saúde da imprensa local. O segundo é uma antologia da Sobrame Ceará, Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, Regional Ceará. Entre os 70 autores das peças literárias, 23 as dedicam ao Covid-19. Na primeira e segunda partes do livro, o Dr. Marcelo apresenta seus próprios escritos. Na primeira, estão as crônicas escritas entre abril de 2020 e fevereiro de 2021, apresentando a sua opinião sobre os acontecimentos que envolviam a evolução da pandemia em nosso Ceará. Os ensaios enfechados na segunda parte aprofundam mais as suas reflexões sobre temas semelhantes. Abrangem da crítica a artigo da The Lancet sobre a cloroquina, passa pela frágil indústria brasileira de suprimentos para a saúde, pela vacina russa, os preços dos testes para a doença, e chega ao contrato do governo do Estado com o escritor Lira Neto, para a publicação de um livro sobre a doença no Ceará. Marcelo Gugel com a palavra.
Muito obrigado, acadêmico Carlini Lavô. Liga o microfone, Marcelo. Liga o microfone, Marcelo. Acadêmico Marcelo, liga o microfone. Desculpe. Meu boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer ao confrade Carlini Lavô, grande referência da saúde pública brasileira, ex-secretário de Saúde do Estado, sanitarista de primeira linha, ingressamos igualmente no mesmo concurso, no distante ano de 1978, quando ele abriu mão de uma carreira promissora em Brasília, na UNB, para se dedicar ao seu estado, junto com sua esposa, Miriam Lavô, de saudosa memória, que nos foi subtraída no ano passado da nossa convivência. Carlini foi muito preciso, conciso e elegante nas suas palavras e apontou com precisão o teor do livro. Ele leu realmente e tem uma capacidade de síntese excepcional, de modo que essa contribuição dele como prefaciador enriqueceu o nosso livro. Nós vamos fazer uma apresentação aqui usando, primeiramente, nós vamos projetar o discurso e depois um pequeno delay para mostrar algumas ilustrações que compõem este livro. Então, começando o primeiro slide. O primeiro slide, eu digo, pode passar já para o segundo. Eu vou fazer a leitura. Essa apresentação, ela está, o discurso foi todo colocado no formato de PowerPoint. No final de fevereiro passado, completou-se um ano da identificação oficial do primeiro caso da Covid-19 no Brasil, aportado em 26 de fevereiro de 2020. Como vaticinara o adivinho a César para ter cuidado com os idos de março, o Ceará, logo a seguir, diagnostica o seu caso índice dessa doença em 15 de março de 2020. Em 17 de março de 2020, após tomar parte na reunião que oficializou o Grupo de Trabalho de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus no âmbito da Fundação Universidade Estadual de Ceará, do qual sou membro efetivo, optei por me resguardar em casa a fim de diminuir o nível de exposição ao novo coronavírus. Diante da determinação das autoridades públicas de se cumprir o distanciamento social, mantive-me em casa e incorporei o teletrabalho como modo de produção laboral para executar as múltiplas atividades integrantes do meu dia a dia. Hoje, 14 de maio de 2021, alcancei 421 dias de um relativo confinamento domiciliar, apenas rara e eventualmente descontinuado, quando a condição presencial se afigura uma exigência absoluta. A vigência dessa pandemia agregou compromissos inerentes a essa nova situação. Assim, sob o pressuposto de ser médico sanitarista e formador de opinião, contribuí com mais de meia centena de entrevistas concedidas às mídias locais, que estão aqui referidas, e publiquei dezenas de artigos nos moldes de crônicas e ensaios na grande mídia cearense, todos eles focados na Covid-19, ora oportunamente fechados neste livro. Como professor, pesquisador e professor universitário, e médico e economista, pude trazer à baila diversos estudos científicos relacionados com a pandemia por SARS-CoV-2, que foram convertidos em trabalhos apresentados, artigos, capítulos e livros, os quais encontram-se sumarizados nesta obra. Apesar das muitas perdas e dos sofrimentos impingidos à nossa gente, uma pitada de tom burlesco foi adicionada ao final desta publicação, inserindo-se nela alguns causos jocosos, mitigando a aridez de tão excruciante temática. Com o desiderato de uma leitura
saudável. Invoquemos ao Criador para que, com o suporte da ciência, sobrevenham dias melhores em nossas vidas. Então, agora nós vamos ter, encerramos o nosso rápido discurso, dentro do tempo que estava programado, e nós vamos fazer uma projeção de 2 minutos de um audiovisual contendo as nossas ilustrações do nosso evento, do nosso livro. Então, um pequeno delay para a substituição da apresentação de slides. Bem, então com isso nós concluímos a nossa apresentação do livro. Esse realmente é o 4º livro que nós organizamos ou elaboramos na vigência da pandemia, no prazo de 1 ano. Os outros 3 são livros que eu tive o papel principalmente de organizador. Um deles é sobre aspectos econômicos da Covid, são 16 capítulos, dos quais eu tomo parte em 8 deles. E esse livro está disponível no site da UES, pode ser feito download. São aspectos econômicos da Covid-19, uma contribuição que nós oferecemos ao Sistema Único de Saúde. O outro livro é um livro que reúne escritos de médicos cearenses na vigência da Covid. Todos os autores são membros da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, Regional Ceará, e esse livro também está disponível na editora da UES para downloads. O lançamento ainda não foi marcado, e o terceiro livro é um livro que reúne crônicas escritas no Ceará, crônicas cearenses em tempo da Covid-19, que reúne quase 90 crônicas publicadas na grande mídia cearense. Esse livro está sendo acordado com uma
um veículo da grande mídia para um provável lançamento nas próximas semanas. Este livro também foi lançado pela editora da UES e pode ser baixado sem custo, é só entrar e pode fazer o download. Nós não esperávamos ter uma segunda onda, isso foi uma surpresa para muita gente. Quando a doença estava em fase de arrefecimento, ela recrudesce. E aí eu passei agora a trabalhar novo material para cobrir essa segunda onda. Já estamos com mais de 80 crônicas reunidas, publicadas na mídia, e deve fazer uma lembrança ao Decameron, porque vai passar das 100, porque em prazo tão curto foram tantos trabalhos, mas nós vamos nos fixar em 100, para fazer uma referência ao Decameron, que são 100 contos. Então, esse aí está em construção, e eu espero que ele fique pronto mais cedo para não continuar colhendo, para não ter necessidade de colher mais publicações, porque, no momento, tem jornal que chega a publicar 3 crônicas no dia sobre a Covid-19. Na hora que a doença estiver em fase de declínio e for caminhando para o seu desaparecimento, certamente menos contribuições vão existir. E eu vou ficar muito feliz porque eu posso encerrar o trabalho mais cedo. Primeiramente, porque não estaremos mais na vigência da pandemia por Covid-19. E aí, isso vai ficar como um relato, como um pouco a crônica e das memórias para a saúde pública e para a medicina cearense. Eram essas minhas palavras. Eu reitero o meu agradecimento ao nosso apresentador, o confrade Carlyle Lavô, meu agradecimento à Academia Cearense de Medicina por ceder esse espaço para fazer a divulgação deste trabalho, e que foi apresentado sob o formato de discurso e uma apresentação em audiovisual, que tem um encarte com belas pinturas relacionadas às epidemias que assolaram a humanidade. Muito obrigado. Parabéns, acadêmico Marcelo Gugel, pelo lançamento do seu 153º livro. É isso, Marcelo? Ainda não, quase. Brincadeira, Marcelo. Nós somos. Você está com o microfone desligado. São 112. Essa minha brincadeira é sinal do carinho e da amizade que eu tenho com você. E admiração. Meus parabéns. Obrigado. Eu queria passar agora a palavra ao presidente da Academia Cearense de Medicina,